Vamos conversar com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD Núcleo Ceará, Marcelo Uchoa. Bom dia, Uchoa. Bom dia, Glauco. Sempre uma satisfação participar do programa logo cedo com você. Satisfação é nossa. Uchoa, sexta a gente teve a divulgação do vídeo, né, o polêmico vídeo da reunião ministerial de Jair Bolsonaro, que foi citada no depoimento do ex-ministro e também ex-juiz Sérgio Moro. Como é que você viu a exibição desse vídeo? É possível verificar ali crime por parte de Jair Bolsonaro e também de alguns dos ministros? No sentido jurídico e político, qual é a sua avaliação, Uchoa? Glauco, aquela reunião que eu não ouso chamar de reunião, porque na verdade foi um escarcéu. Eu já participei de reuniões de secretariado e em reuniões de secretariado a gente estuda as ações da pasta, as metas, os dados, discute com o governador, no caso seria aí o presidente, as estratégias para a gestão daquelas pastas, mas não foi aquilo que se viu na sexta-feira. Em primeiro lugar, deixar claro que ficou muito comprovado o interesse do presidente da República de interferir na Polícia Federal para aliviar a investigação sobre si e sobre seus filhos. Ele fala, sim, sobre PF, ele fala mesmo sobre a segurança num contexto de que não era a segurança pessoal, era a Polícia Federal, porque, inclusive, cumpria diligências sobre amigos. Ele olha para o Moro, ele passa recado. Então, com relação a isso aí, se a gente perceber só o vídeo, é possível verificar claramente que ele tentou interferir na Polícia Federal. Se a gente fizer uma análise também um pouco mais sistemática, alimentando essa análise com os prints de WhatsApp, com os fatos que sucederam depois da saída do Moro, que foi a exoneração do outro ministro, a nomeação de um ministro e a exoneração do superintendente da Polícia Federal, quer dizer, um monte de coisas que deixam assim muito claramente a ideia de que o Bolsonaro não só quis interferir na Polícia Federal para sanar as investigações contra si e os filhos, como de fato fez, né? Então, nesse sentido, houve crime. Agora, crime comum, né? Agora, o que se viu naquela reunião foi alguma coisa muito maior do que isso. Talvez por isso não tenha chamado tanta a opinião, o olhar da sociedade, a atenção da sociedade. Porque o que se viu foi um presidente mal educado, um presidente de baixo nível, um presidente que não sabe falar sem utilizar palavrões, autoritário, um presidente que quer ver o povo armado, uma parte da sociedade armada, para eliminar a outra. Quer dizer, um presidente totalmente descontrolado e um séquito de ministros completamente irresponsável. Você vê, por exemplo, um ministro do meio ambiente que quer aproveitar a pandemia para passar as medidas de destruição do meio ambiente brasileiro. Quer dizer, uma disfarçatez desse tamanho. Um ministro da Economia que não tem o menor respeito contra os servidores públicos, contra as estatais brasileiras, que quer que o Banco do Brasil privatize de qualquer maneira. O próprio presidente do Banco do Brasil declina ali que o sonho dele é privatizar o banco. O presidente da Caixa Econômica anunciando jabá de emissora de televisão, o ministro da Saúde querendo prender todos os ministros do STF, falando palavrão também, o da Educação, o da Saúde, no 1 minuto que fala sobre a pandemia, naquela reunião de 2 horas, no único minuto que ele teve para falar, foi no sentido de dizer que ia começar a trabalhar um plano para finalizar o distanciamento social. Quer dizer, é uma loucura, sabe, Glauco? Se a gente for analisar aquela ministra dos Direitos Humanos, então ali foi um escarcéu de ilegalidades, de desatenção com o Estado de Direito. É muito grave aquilo ali, porque aquilo não é uma reunião de ministros, aquilo ali foi, eu não sei nem explicar o que aconteceu naquele dia. E o ministro da Justiça calado, né? O ministro da Justiça, Sérgio Moro, já interessado em eventualmente jogar no ventilador, caladinho, escutando tudo, para depois fazer o serviço que ele fez, tentar sair por cima do governo que ele participou, em que ele, inclusive, poderia ter dito alguma coisa ali, mas também não disse, ou seja, anuiu. E ainda teve um ministro do Turismo que tem a sua grande estratégia para a retomada da economia depois da pandemia, que é liberar cassino.
Então, meu amigo, ali foram vistos muitos lobbies, lobby de arma, lobby de farmacêutico, lobby de, lobby de madeireira, lobby de Deus e o mundo. A coisa assim é horrível. Horrível, horrível. Agora, falando justamente disso, né? Constatada qualquer ocorrência de crime, a gente tem que lembrar que ali estava o ministro da Justiça, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que ex-juiz também, e que não fez absolutamente nada, né? Viu de forma bastante complacente tudo o que acontecia e que deve ter ocorrido também em reuniões anteriores. A gente não deve crer que, obviamente, os encontros ministeriais tivessem um nível mais elevado antes desse. Mas o show. Não, Sim, pode não, falar. ele ficou ali, me desculpe, só lhe interromper, ele ficou ali escutando para guardar todos aqueles elementos e no final ver se o presidente ia contemplá-lo no provimento do cargo do apadrinhado dele, né? Então ele ficou guardando aquilo ali para ver se encaixava o apadrinhado na Polícia Federal, se mantinha. Como não manteve, ele soltou. Foi isso que aconteceu. Agora, o que chama atenção também, o show, é na verdade, são as falas do ministro Paulo Guedes, né? Porque ali ele fala de explorar mão de obra de jovens pagando R$ 300, fala de que salvar pequenas empresas na verdade é desperdício de dinheiro. Depois ele faz as referências justamente que você mencionou a respeito do Banco do Brasil, da privatização de forma bastante chula, né? Que ele nem precisa repetir aqui. Agora o show, né, eu achei curioso que todas as falas do Guedes foram simplesmente ignoradas por boa parte da mídia tradicional. Elas não apareceram, por exemplo, no Jornal Nacional da sexta-feira, que deu um grande destaque para as falas de Jair Bolsonaro, mencionou inclusive Ricardo Salles, a ministra Damares, mas o Paulo Guedes foi esquecido, entre aspas. Como é que você vê esse tipo de postura de parte da mídia tradicional com o ministro da Economia? A mídia tradicional tenta passar a imagem de que não quer expor o ministro da Economia para não criar mais tensões econômicas, alimentando um cenário de profundas incertezas. Mas, na verdade, a mídia tradicional ela apoia essa política neoliberal desenfreada. O problema da mídia tradicional é que ela não compreende que, até mesmo no liberalismo, há que se ter arestas. O que o ministro Paulo Guedes propõe é uma desregulação total que deixa o Brasil sem capacidade para responder, não digo nem à crise, aos momentos comuns mesmo, cotidianos. Nós vamos ficar mesmo na total dependência de um capital internacional que pode eventualmente ser aplicado no Brasil ou não. O ministro Paulo Guedes, além disso, não entende que os trabalhadores precisam ter um estatuto de proteção social. Ninguém trabalha só para despender o seu esforço em favor de alguém que vai monopolizar o capital. Você trabalha porque você precisa receber salário para sobreviver com a mínima segurança. E o Paulo Guedes, ele acha que o trabalhador pode trabalhar debaixo do chicote e que não vai reclamar nunca. É um erro grave. A história já mostrou que revoluções aconteceram por isso. Se você quer ter um cenário de incerteza, alimente as distorções no mercado de trabalho. Se você quiser tirar a incerteza, você trata aquelas relações de forma razoável. É uma pena entregar a economia para um ministro que não gosta do Brasil, um ministro que não entende o sacrifício que esse país teve que fazer para montar importantes estatais, o sacrifício que teve que fazer para formar servidores competentes, não entende sequer a importância simbólica do Banco do Brasil. É uma vergonha. Olha, o Banco do Brasil é um banco que a gente contesta, que a gente critica, que a gente quer que melhore, mas é um patrimônio desse país. E esse ministro simplesmente, como ele diz, tem que privatizar essa... Bom, eu não sei se eu posso dizer aqui, porque eu mal dizendo as coisas que esses caras têm muita boa vontade. O show, a gente chama agora a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco, show, bom dia. Bom dia, Marilu. Olha, quando é assim, sabe o que eu faço, Shoa? Quando tem esse palavrão, né? Quando ele se refere, né, ao Banco do Brasil, é P pontinhos. Aquela P pontinhos do Banco do Brasil. Eu vou aprender, é muito P pontinho, viu? Foi muito pontinho, mas vamos lá. Olha, Shoa, você viu que o presidente Bolsonaro publicou nesse domingo no Facebook, né? Eu vou até ler para você poder comentar. Ele colocou o seguinte, que tem um endereço certo que você já sabe, enfim, você vai nos dizer. Lei 13.869/2019, abuso de autoridade. Artigo 28,
divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Pena de detenção de 1 a 4 anos. Bom, ele tentou aqui intimidar aí o ministro do STF, Celso de Mello, ou Shoa? Ele tentou intimidar, só que o menino... Só que, na verdade, isso não intimida nem um rabo, Marilu. Isso aí é uma brincadeira. Não houve violação nenhuma à lei de abuso de autoridade. Aquilo ali, para todos os efeitos, é porque é até difícil a gente acreditar nisso, mas para todos os efeitos, Marilu, aquilo ali era uma reunião ministerial, era um evento formal, funcional, formal, de governo, de gestão. Então, aquilo ali não tem razão nenhuma para não se tornar público, ainda mais que foi dito ali uma série de impropérios que são atos criminosos. A sociedade tem o direito de saber daquilo ali, inclusive para cobrar que o judiciário seja forte na hora de repreender e censurar tudo aquilo ali. Porque o que é que foi colocado ali? Ali foi colocado uma tentativa de aproveitar a pandemia para passar uma pauta mais agressiva contra os interesses do povo brasileiro e mais. Na minha concepção, ali foi quase que articulado uma sedição, quer dizer, uma tentativa de golpe, uma insubordinação total contra os poderes da República. Ali o presidente chegou a falar, olha, eu quero armar o povo porque o povo armado não vai ter ditadura, mas no sentido de dizer o seguinte, eu quero armar o povo para aniquilar esse outro segmento da população. Acho que o Celso de Mello não deve ter perdido nem um segundo preocupado com essa bobagem. Agora, o que também é grave é que o presidente Bolsonaro lança essa nota irresponsável, assim como foi a nota irresponsável que o general Heleno já tinha lançado na sexta-feira, e vai a um evento com a população em que nesse evento estão pedindo o fechamento do STF, estão pedindo o fechamento do Congresso Nacional. Quer dizer, é um presidente que insiste nessa cisma, nesse racha social, nessa fratura institucional. Por isso que eu digo, é um presidente que não poderia estar à frente do país, porque o país vai ter que sobreviver depois disso, e ninguém sabe como. E olha que o Jornal Nacional, o Glauco disse que ele evitou mostrar as falas do Paulo Guedes, também aliviou com o Ernesto Araújo, porque na cabeça do Ernesto Araújo, a China é tudo de ruim, os nossos parceiros comerciais nenhum presta, só presta os Estados Unidos, que ontem mesmo proibiu a entrada de brasileiros e pessoas provindas do Brasil por lá. É uma tristeza uma coisa dessa. Agora, em relação a essa questão, né, dele falar de armamento, né, para o povo se armar, etc., com essa proximidade, né, da família Bolsonaro com os milicianos, isso sim é preocupante, né? Muito, muito preocupante, porque ele legitima a ilegalidade, né? Ele legaliza aquilo que é ilegal para tentar aprofundar ainda o problema. Eu já li hoje de manhã que na toada dessa reunião em que ele cobrou o aumento do armamento, um ministro que já estava exonerado de suas funções, um militar da reserva, ainda autorizou o aumento da compra de munições. Quer dizer, há um interesse muito grande vinculado ao presidente, à indústria de armas, ou essa falsa noção de que armando uma parte da sociedade, a outra vai ser aniquilada. Veja só, Marilu, este presidente imagina mesmo que é possível uma parte da sociedade se armar para oprimir a outra. Ele acha que a outra vai aceitar ser oprimida pela parte que se armar. O que é que vai fazer uma sociedade, uma parte de sociedade coagida debaixo de fuzil de outra parte da sociedade? Vai ter que se armar para enfrentar isso. Então é uma loucura total, é uma guerra civil desnecessária. O Brasil não vivia isso há séculos, não precisava passar por isso. E esse presidente realmente ele é um psicótico que deveria ser retirado da presidência, inclusive por interdição, se fosse possível. Se não por interdição, por várias outras razões aí que ele dá. Exato, falando em... Desculpa, te interrompi, Shoa, no final. Não, eu que quis concluir, porque eu falei só a saída dele por interdição, mas deixar claro que a interdição também, mas pode ser por crime de responsabilidade, pode ser por crime comum, pode ser por várias razões, pode ser por cassação da chapa, só que não há meio para esse cidadão sair.
Exato, cassação da chapa, enfim, é uma coisa que a gente pode ver, o Barroso vai assumir agora também o TSE, né? Existem 5 pedidos já de cassação de chapa, você acha que aí é um caminho? Deveria ser, né, Marilu? O único problema desse caminho é que essa chapa deveria ter sido impedida de participar da eleição no tempo da própria eleição, né? Porque naquele processo eleitoral ficou absolutamente comprovado que essa chapa foi beneficiada por segmentos de disparo de mensagens falsas que eram financiadas por grandes empresas. Quer dizer, além de uma estratégia de, de utilização de fake news, recebeu caixa 2 indiretamente. Então, aquilo ali foi muito grave e foi assumido pelas empresas que participaram do caixa 2. O Facebook retirou várias páginas do ar, aquilo ali ficou explícito. Então, agora, o Luiz Roberto Barroso vai ter um outro problema, que é retirar essa chapa, anular essa chapa no momento em que o governo dá uma outra gama de possibilidades. Mas eu acho que se ele realmente quiser fazer da toga dele algo com dignidade, ele tem que tomar essa atitude, em respeito não só à honra dele, mas em respeito às normas nacionais e à democracia, Marilu, porque ninguém pode brincar do momento mais importante de expressão popular da democracia, que é a eleição, para simplesmente fraudá-la, né? Que foi o que aconteceu. Já não bastasse o candidato em que o povo queria ter votado não ter podido participar, porque o juiz, que eventualmente passou a ser ministro do novo governo, que não deveria ter sido eleito, impediu. Quer dizer, foi uma sucessão de absurdos. E agora também aprofundada com a informação de que a Polícia Federal deixou de efetuar diligências, quer dizer, prevaricou por interesse dessa chapa que foi eleita e que precisa ser cassada. Exato. Agora, o Shoa, vamos falar um pouquinho ainda sobre essa questão toda dos militares da reserva, do Augusto Heleno, né? Enfim, ele que é do Gabinete de Segurança Institucional, ele disse o seguinte, que esse pedido, né, que o Celso de Mello encaminhou, pedido para reter os celulares do presidente e do filho, Carlos Bolsonaro, ele disse que esse pedido era inconcebível, inacreditável, que poderia ter consequências imprevisíveis, né, para a estabilidade nacional. Aí os militares da reserva assinaram nota em apoio ao ministro Augusto Heleno e também alertaram para o cenário extremo. Eles dizem o seguinte na nota, assim trazem ao país, no caso eles estavam falando que falta decência e patriotismo a parte dos ministros do STF, e colocaram, assim trazem ao país insegurança e instabilidade, com grave risco de crise institucional, com desfecho imprevisível, quiçá, na pior hipótese, guerra civil. Bom, a gente já tem ouvido, você mesmo chegou a comentar agora, né, em relação a essa questão, como é que você vê também essa postura dos generais aí da reserva, né, dos militares da reserva, e o que se espera, né, dos militares das Forças Armadas da ativa agora? Eu tenho uma tendência a sempre respeitar muito a opinião dos mais velhos pela experiência, né, pela maturidade. Mas no caso do general Heleno, é preciso que alguém chegue para o general e diga assim, olha, meu amigo, pare de falar bobagem, né? Você já ultrapassou o limite de dizer besteira. Para começar, Marilu, o ministro Celso Mello não determinou a apreensão de absolutamente nada. Ele apenas encaminhou para a Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime que havia recebido, mas que tinha que ser encaminhado para a PGR, porque quem vai eventualmente tocar esse inquérito é a PGR, em que havia a solicitação de apreensão do celular do presidente, mas nem foi o ministro Celso Mello que determinou, e nem isso significa que o PGR iria pedir isso. Então, assim, o general Heleno, como ministro de Estado, ele precisa ler as coisas, ele precisa entender direito as coisas para não ficar falando bobagem. Mas, além disso, ele precisa dosar aquilo que ele fala. Ele tem que parar, Marido, de achar que a sociedade brasileira vai ficar temendo as ameaças que ele faz cotidianamente, rotineiramente.
Depois ele disse que não fez nenhuma ameaça à democracia. Fez sim, você leu. Ele falou consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Ele está pensando que vai amedrontar as pessoas usando a farda, usando coturno, usando fuzil. Não vai. A democracia foi muito suada para a gente reconquistar nesse país. Nós não vamos abrir mão da democracia. General Heleno, você precisa mesmo ser convocado por uma das casas do Congresso para explicar o que o senhor quis dizer com isso. E se não for, ser submetido ao impeachment por crime de responsabilidade. É isso que o senhor precisa. Tá certo. Obrigada, Shoa. Um abração para você. Boa semana. De nada, Marinho. Tudo de bom. Shoa, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Um abraço, Glauco. Eu fico esperando. Me chame que eu venho. Opa, a gente chama sim. Conversamos aqui com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD Núcleo Ceará, Marcelo Shoa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.